Então, o que, que você escreve aqui no seu livro? Nós mostramos no início do programa, eu quero aqui colocar na minha mão, Viajando nas Estrelas. O que, que você aborda? É um livro muito bem feito, aliás, parabéns à editora Vida e Consciência. Letras grandes, né, gostosas de ver, imagens lindas. Vocês têm que adquirir, eu não vou mostrar tudo, senão vocês vão adquirir. Conta um pouquinho, o que, que é o Viajando nas Estrelas? Então, a ideia surgiu porque eu tenho 2 filhas, e são adolescentes. Hoje elas têm 13 e 16 anos, mas esse livro foi escrito há uns quase 4 anos atrás. Elas tinham menos idade e elas desde criança já têm muitas experiências, como eu tinha também. Então, e elas relatavam para você naturalmente? Relatavam naturalmente para mim, como se fosse um sonho para elas. Elas falaram, sonhei com que eu saí do corpo? Não, não. Eu tive um sonho assim assado. Mamãe, eu sonhei com a vovó Lu, que é minha mãe já falecida. Então, ela contava coisas assim que, com a minha experiência, eu conseguia discernir se era sonho ou se era uma projeção astral. E, com certeza, a maioria eram as projeções. E, desde pequena, eu fui tirando o medo delas. Então eu conversava, falei, não, você realmente encontrou a vovó, porque ninguém morre, a gente só passa de um plano para o outro, então essa é coisa natural, você não tem que ter medo de nada. Então desde criança eu fui orientando nesse aspecto. E aí surgiu a ideia de eu querer fazer exatamente as experiências que elas me contavam e colocar isso para muitos pais e crianças que estão também, entre aspas, perdidas, né? Sempre pensando que somente são sonhos e não projeções. E, de repente, os pais falam, não, filha, isso não é nada, isso aí foi um sonho, esquece. E, de repente, elas vão se traumatizando e criando uma resistência para o real, para a verdade, né? Então, é claro que existe diferenças entre sonhos e projeções, mas isso é com bastante experiência que você vai discernindo, né, no contexto, para saber a diferença. E aqui você fez como uma história ou você fez como um relato explicativo? O que eu fiz? Eu juntei as próprias experiências delas e coloquei uma historinha, que inclusive tem a vinda de um ET, né, que é uma criança, que é o Texan, e ele vem através de uma nave espacial e ele vem como um espírito, né, também que sai do corpinho dele e encontra minhas filhas, que aí eu já troquei os nomes, né, mas eu não digo que são minhas filhas. E elas saem do corpo, encontram e faz amizade com esse ET. E eu aproveito para que ele mostre a parte do ecossistema, do planeta, de como você manter o seu planeta com os ensinamentos todos, né? Do desmatamento, da poluição, dos oceanos. E aí eu aproveito também para cuidar das emoções das crianças. Ele fala sobre vergonha, sobre medo, sobre timidez, sobre essa parte da raiva, mesmo da felicidade, da tristeza, da alegria. Então, elas vão perguntando muitas coisas e ele vai explicando para elas. E também eu abordo também a vida em outros planetas, para elas também começarem desde pequena, não acharem que o nosso mundinho se limita ao planeta Terra, né? Tem que ter a mente aberta e realmente achar que nós estamos num pontinho no universo, né? Olha que foto mais linda essa daqui, gente. É muito linda essa foto. Olha aqui. Eu sou suspeita que agora eu vivo olhando para os meus babies, então, olha que alegria, né? E essa foto é colocada para isso, né? Que elas são o futuro, né? Do nosso planeta. É o que eu sempre falo, se você está em depressão ou se você está triste, é só olhar aqui, ó. Olha para os olhos de uma criança que sua tristeza vai embora. Põe aí de novo, diretor, bem pertinho, os olhos dessa criança aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos que cuidar da criança dentro de nós, sim, né? E cuidar das nossas crianças também. E você aconselha o seu livro para que idade? Então, é um livro infanto-juvenil. As crianças de 7 a 13 anos já estão preparadas para ouvir e entender os conceitos? Sim, com certeza. É uma linguagem bem para infantil mesmo, bem para a criança compreender certinho. Ô, Liliane, como é que está a tua projeção astral hoje em dia, depois desses anos todos? Você acha que ela tem épocas que ela flui melhor, tem épocas que ela é menos intensa? Tem, isso é natural, porque a gente tem o nosso dia, né? O corre-corre do dia a dia. Eu não fico 24 horas por dia meditando, com os exercícios de projeção, com as técnicas. Então, você leva o seu dia normalmente. Então, tem dias que você, dependendo do seu emocional,
cai um pouco, se você está um pouco irritado, um pouco tensa, realmente isso atrapalha o seu dia a dia, mas faz parte da gente, né? O que você tem de lucidez aqui na vigília é o que você leva de lucidez para fora do corpo. Então, eu tento manter o máximo de lucidez, de tranquilidade, de paz mesmo no meu dia a dia, com a minha vida, com as minhas filhas, com o meu trabalho, para que a minha noite seja também complementar, onde eu possa aprender lá fora também, né?